termo que começou a ser falado recentemente por algumas pessoas e eu vou tentar explicar de uma forma bem simples o que seria esse mindset, o que seria o Mastermind, que eu até citei algumas vezes, e em conteúdos futuros a gente acaba aprofundando aí. Tem muita questão envolvendo a questão da mentalidade, né? Mindset seria um modelo mental e uma tradução simples. O Mastermind seria a mente mestra. Essa é a ideia dos dois aí. Tá? Mas vamos falar de Mindset. Mindset seria modelo mental e aí algumas pessoas falam, é só pensar positivo, que tá ok, você tem que pensar, se todo dia acordar pela manhã e pensar positivo, mas não é tão isso. Tá? E essa deturpação do que seria o Mindset acabou gerando algumas críticas de alguns filósofos até famosos, falando que é uma hipocrisia falar disso, porque o mindset, só pensar positivo não resolve a vida de ninguém, mas não é isso. O modelo mental ele vai muito além disso. Tem alguns livros que a gente pode recomendar que vai exemplificar um pouquinho o que seria esse poder do pensamento positivo, como O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, que é um livro bem antigo, e os livros do Napoleon Hill, que são livros escritos em 1910, 1920, que se você pegar e ler, hoje eles estão totalmente atuais. Esse modelo mental é a forma que você pensa. E a gente pode dar exemplo, assim, é o que você constrói no dia a dia. Então tem muitos exemplos que a gente pode dar que deturpam um pouco a mente da gente. Por exemplo, Brasil. O Brasil ele é predominantemente católico e criou-se o hábito de falar que o dinheiro é uma coisa ruim. Então, dinheiro é uma coisa ruim, dinheiro é uma coisa do mal. E esse hábito ele vai sendo colocado na cabeça das pessoas e cria um modelo mental de que o dinheiro é uma coisa ruim. E mesmo que você não pense nisso racionalmente, isso vai estar no seu subconsciente, você sente isso. Então, falou de dinheiro, vou dar aquela sensação ruim, isso não é legal, e isso te prejudica no decorrer da vida. Tá? Uma outra mensagem, vamos observar uma novela. Uma novela, geralmente, o mocinho ele é o cara mais simples, é o menos endinheirado do processo. O empresário é o bandido, que geralmente morre com a explosão do helicóptero dele, e o mocinho sai feliz para sempre casando com a princesinha. E isso no decorrer de todos os anos, né? Quando eu era criança eu assistia novela e era assim. Acredito que hoje esteja bem parecido. E isso vai criando um modelo mental também. Pô, não é legal ter dinheiro, não é legal ser empresário. O empresário é uma coisa ruim, né? Da mesma forma, falando em dominância de pensamentos, a política corrupta, descobrimos várias questões. Todos os políticos são corruptos? Não, é impossível que todos sejam. Tem uma minoria que é honesta, não está conseguindo fazer nada porque está sem força, tá? Mas é o modelo que as pessoas criam. O modelo mental do brasileiro, que sempre tem um jeitinho, que não tem problema estacionar no lugar proibido rapidinho, não tem problema cortar pela direita e prejudicar todo o trânsito, não tem problema cortar a fila. Esse jeitinho brasileiro acabou se transformando no modelo mental da maioria das pessoas. Então, esse modelo mental é o que você tem dentro de si, é o que você sente. Aí você me fala, mas é propositalmente? Eu começo a ficar uma pessoa talvez um pouco ruim porque eu estou pensando como todo mundo? Não é. Ele acontece naturalmente no decorrer da sua vida. Agora, por que acontece naturalmente? Porque não é comum nós olharmos para nós mesmos. Não é comum eu pensar no meu comportamento. Não é comum eu pensar na forma que eu estou agindo no dia a dia. Não é comum eu pensar na forma que eu estou pensando. Isso não é comum, as pessoas não param para pensar nisso. E o autoconhecimento, que também é falado de uma forma, você tem que se conhecer, e aí parece que é um negócio de ir ao psicólogo. Não é isso. O autoconhecimento, ele é muito importante para você saber quem você é, em todas as fases da sua vida. Tá? No decorrer do tempo eu acabei fazendo o curso de coach, eu também sou coach, e assim, fui fazer com o intuito de trazer técnicas e aplicar na equipe e voltei transformado da formação, porque aumentou ainda o meu autoconhecimento. Essas leituras sobre Mastermind, sobre Mindset, sobre subconsciente, isso começou quando eu tinha 18 anos e eu venho me observando desde então, me observando a forma de pensar desde então. E isso mudou a minha vida. Tá? E aí eu fiz o coach, mudou um pouco mais, porque a gente começa a ver o que é
real, o que não é real, o que a gente constrói dentro da mente da gente, o que não. Por exemplo, se a gente citar aqui o livro, né, muito famoso, Pai Rico, Pai Pobre. Qual que é a ideia do livro Pai Rico, Pai Pobre? Já conversei com algumas pessoas sobre e as pessoas não leram porque não quer saber desse negócio de pai pobre, que vai falar da pobreza e o Brasil é um país pobre. Olha, não leram e não entenderam. O livro Pai Rico, Pai Pobre é um livro de dois tipos, ele explica dois tipos de pais que o indivíduo teve. Um pai com a mente rica, um pai com a mente pobre. O pai com a mente rica é o pai que focava nos negócios, no pensar positivo, na construção. O pai com a mente pobre é aquele que educou o filho para ser um bom empregado. Essa é a ideia desse livro. Mas as pessoas já preconceituam o livro porque acham que ele trata de um outro assunto. E ele trata de mindset, é forma de pensar, é modelo mental. Eu comecei a estudar muito, né, sobre o que eu precisava para ter sucesso. Eu sempre fui muito focado nisso. Né, e ter sucesso para mim não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com felicidade, com estar bem. Né? E aí, você fazendo as coisas direito, consequentemente, você acaba tendo ganhos que te satisfazem. E cada um tem um limite para isso. A maioria das pessoas começam a olhar para si quando tem uma grande crise. Isso é uma realidade dentro do processo. Ou uma crise depressiva, ou quando perde alguém, ou quando acontece alguma coisa na família ali que gerou essa necessidade. Né? E aí, a necessidade de buscar um psicólogo, ou algum outro profissional e eles fazem esse trabalho, acabam causando as perguntas, né? Só que as perguntas são de você para você mesmo, né? E você começar a responder, como que você se comporta? Como que você vê tal situação? Como que você vive no dia a dia? Você é uma pessoa educada? Você é uma pessoa que trata bem as pessoas? Você é uma pessoa que gosta de pessoas? E aí você começa a responder as perguntas sobre você mesmo. E aí você se descobre. Nós temos para alguns é chamado de sombra, né? Todo ser humano tem a sua sombra e ela também está associada a esse comportamento. Né? Quanto menor a sua sombra, maior a sua liberdade de viver. E talvez, se você estiver buscando conhecimento, melhor o seu mindset. E o que seria essa sombra? Indo num grau longínquo, aí, um indivíduo, por exemplo, um estuprador, que tem uma doença, que dizem ser uma doença, e a gente não definiu bem isso, ele tem uma sombra, ele tem a necessidade de fazer aquilo e que ninguém saiba. É uma sombra horrível para a gente pensar em sociedade. Mas aquele indivíduo que está fazendo dieta e durante a noite ele vai na geladeira e come, para as pessoas não verem que está comendo, ele também tem uma sombra. E ele está enganando a ele mesmo. É loucura isso. Mas são as sombras. Aquele indivíduo que prende no quarto e fala assim, mãe, eu vou estudar agora e tal, e começa a ouvir música e isola, ele está causando aquilo a ele mesmo. Isso tem muita relação com o autoconhecimento. O olhar para si e saber qual é o seu comportamento. Essa autossabotagem, ela vem de um processo natural. Nós somos naturalmente preguiçosos. Né? Se a gente for pensar na essência, nós nascemos para nos alimentar, para procriar, não foge muito disso. Né? E a gente sair da zona de conforto, que a gente tanto fala, ir à luta, isso é sair do conforto. Porque vou estudar, mas eu preferi estar assistindo televisão. São situações mais fáceis. Né? Eu poderia estar assistindo um programa aqui da história do mundo e estou assistindo o jornal que passa na hora do almoço falando de assassinato durante 1 hora direto. Então, ali o que você está passando? Você está passando por um momento, você não está tendo o conhecimento que o outro programa te daria e você está passando por um momento que você está superior àquela situação, porque pessoas estão morrendo. Um momento meio que de fofoca também, porque você vai sair contando durante a tarde que você assistiu na hora do almoço. Ficou sabendo que mataram 2, ficou sabendo que estupraram fulano, ficou sabendo que... E isso vai proliferando. Então são opções, a sair da zona de conforto, se conhecer e buscar a vitória na vida. Né? Eu estou no ponto A, eu quero chegar no ponto B. Tem um preço isso. Né? Tem o seu tempo, tem um preço. E isso não é natural da gente. O natural, de fato, é continuar na zona de conforto, porque é mais gostoso, mas não é essa a receita da transformação. Você só se transforma transformando o tempo todo. Essa é totalmente a mentalidade. O indivíduo se superar e ir para uma falência total e não se deprimir, sair dali e explodir de novo tem a ver com a mentalidade dele totalmente.
né? A gente teve um exemplo do atual presidente dos Estados Unidos que, em um determinado momento, ele estava com 2 bilhões de dólares negativo, né? Então ele não estava quebrado, né? Ele estava quebrado de uma forma excessiva. E lembro de um caso dele, e acredito que seja real, que um mendigo pediu a ele um dinheiro quando ele saía da limusine na frente de um dos prédios dele, pediu um dinheiro para ele e ele disse que você não sabe que você é 2 bilhões de dólares mais rico que eu. E ele voltou a ser bilionário. E interessante, em uma entrevista, e tem um bom tempo que eu vi, eles perguntaram, mas por que voltar a ser bilionário? Por que você não focou em ter uma quantidade de milhões, talvez centenas de milhões, para não correr o risco? Ele falou, voltei a ser bilionário porque minha mente é bilionária. Então, essa volta tem a ver com o que está dentro da mente da gente. Então, quando a gente fala como um todo no processo de mudança e tal, tem a ver com a sua mentalidade. Você tem que mudar a sua forma de pensar e sentir as coisas. Não é pensar, eu vou pensar que é porque é certo. Não, sentir isso. Então, se você acredita que pode algo, você pode algo. E o caminho você vai ter que, né, passar por ele e as coisas vão aparecer. Se você acha que você nunca vai conseguir, realmente você está totalmente certo. Você nunca vai conseguir. Você já falou isso para você mesmo. Você já bloqueou a sua mentalidade. A crença limitante, ela é destrutiva. Tá? E ela está muito relacionada com a alienação. Napoleão Hill falou muito de alienação nas suas obras. A alienação é você estar em uma zona, nem precisa ser de conforto, mas com as suas crenças bem definidas. Eu vou dar um exemplo, simples. Religião. O indivíduo da religião X acha que a religião Y está completamente errada, ela é destrutiva, ela faz mal para as pessoas, ela é isso, é aquilo. Isso é uma alienação. Então, vamos pensar numa lógica. Se todas as religiões têm o objetivo da ligação do homem com Deus, se ela tem regras de comportamento positivas, se ela induz o indivíduo a não ser violento, a não usar drogas, a cuidar bem da família, a ajudar o outro, nenhuma delas, então, é ruim. Né? A gente tem que ter essa abertura de visão e falar, tá, eu tenho a preferência pela religião X, mas a Y é legal e eu respeito. Agora, cria-se uma guerrinha entre religiões, por exemplo, e um ataca o outro. Hoje é um dia que uma não pode comer carne, vou fazer churrasco a tarde inteira para provocar. Isso é muito comum e é uma alienação. Então, é a sua mentalidade, é o seu modelo mental funcionando contra você. Porque o tempo que você está gastando para provocar, para julgar, você poderia estar gastando com você, para melhorar a sua própria vida. A crença de que o outro tem sorte, que foi mais fácil para o outro, porque o outro herdou isso, o outro não sei o quê, são desculpas que as pessoas criam para estarem na sua zona de conforto e se manterem nela. Lógico que tem pessoas que vão ter mais dificuldades que as outras, mas se for pegar os maiores do mundo, a maioria deles passou por situações muito ruins. Tá? Mas é uma desculpa. Então, se eu não consigo algo e eu vejo que o indivíduo X consegue, eu vou procurar na história dele alguma coisa que eu acho que seja um facilitador que eu não tive. Ele tinha um tio que ajudou. Se você não vê nada, você fala que ele teve sorte. Né? É o último estágio aí do julgamento. E quando você entende isso, você fala, ele teve sorte, eu não tenho sorte, ok, está tudo certo, eu não preciso de fazer nada que ele fez. Então, é uma forma de se conformar e ficar feliz na sua zona de conforto e deixar a sua mentalidade ali limitada e ficar tranquilo, não ficar mal com aquilo. Porque o que gera o desenvolvimento é o incômodo. Né? Eu estou aqui, eu quero chegar lá, eu estou incomodado com estar aqui, o que eu tenho que fazer? E aí você vai para o seu caminho. Né? Alguns optam pelo caminho errado e sempre vão se dar mal, porque a construção não pode ser assim. A construção sempre é ajudando alguém com alguma coisa. Né? As maiores empresas do mundo que estão ao nosso redor, elas ajudam o máximo milhões, bilhões de pessoas, né? Que seja fornecendo uma roupa, que seja fornecendo um lanche. Então, essa é a ideia da passagem. O caminho é ajudando e você cresce aí. Tá? Qualquer outro caminho que a gente viu agora claramente, né, e foi muito bom nessas operações que aconteceram no governo brasileiro, que eles viveram a vida de luxo com o dinheiro que não era deles, mas agora eles estão na cadeia. E isso não tem preço para ninguém. Então, a gente tem que buscar sempre não dar a desculpa e se incomodar. E sempre se incomodar com qualquer situação que a gente esteja vivendo. Eu estou muito bem, estou feliz e tal. Como está a sua vida no âmbito de espiritualidade? Se não está legal, vai, busca melhorar. Você está ajudando a sociedade? Como está a sua relação com a sociedade?
você está ajudando algum grupo que luta por alguma causa, ou não, você não faz nada, você está vivendo a sua vida feliz. Caso não esteja, vale muito começar a participar. Então a gente tem que se avaliar e ir expandindo. Agora, qual é o seu sonho? Qual é o seu desejo? Coloca na cabeça que é possível, mentalize e vai. E tem que abandonar tudo de ruim que as pessoas te dizem. O erro, ele é uma pedra no caminho que você vai passar por ela. Né? Eu vejo pessoas que montaram uma empresa, tem até alguns que dizem, né? Você tem que falir 3 vezes antes de ter sucesso. Eu sempre fiquei bem fora desse processo e de olho, e eu fiquei vendo pessoas falindo e vendo o que elas estavam fazendo para não acontecer comigo, porque eu não estava muito afim não. Mas é normal o processo, você falir e fazer de novo. O errar, ele vai estar sempre ali, porque a gente erra muito. E daí? Tudo certo errar. Não há problema nenhum em errar, desde que você corrija. Tá? A gente tem as pessoas têm o hábito de estar errando, vendo que está errando e continuar com aquele erro até sucumbirem. E o negócio eu localizei o erro, vou fazer diferente rápido para eu continuar meu caminho. Então é isso. Agora tem uns que, quebrei, empresa é a pior coisa do mundo, não mexo mais com a empresa. Algumas pessoas falam assim, eu conheço várias. Por quê? Não tiveram sucesso em um empreendimento e se autodenominaram incapazes de ter uma empresa para sempre. Mindset. Por isso o conhecimento é importante, né? Ler as biografias de quem teve sucesso e ler os conteúdos de quem tem sucesso. Porque o erro, não tem como a gente crescer sem erro. A gente sempre vai errar. Né? Agora, se autopunir é uma opção. É uma opção do indivíduo. Tá, errei, foi ruim, eu sou a pior pessoa do mundo. É uma opção. E o mindset é isso, é você entender como as coisas são e dar continuidade. Saber que faz parte, que está tudo bem, dar a volta e fazer de novo. A mentalidade, esse mindset, ele é construído. Eu fui no início na questão da TV e eu vou falar, né, é ruim, mas a TV é aberta no nosso país hoje. E em alguns outros países também, nos Estados Unidos também é muito assim. E tem alguns documentários muito bons que falam sobre isso. Ela explora o quê? O que a massa quer ver. E é muito triste. Quando você liga a televisão, o que a massa quer ver? Que eles falam, né? Violência, muita violência, assassinato, é isso que dá audiência. E o que dá audiência dá lucro para a emissora. E a gente tem que pensar nesse processo, porque quando eu estou ali assistindo a televisão, a TV aberta, eu não sou cliente da TV, tá? Não vou citar nome, inclusive, de TVs. Eu não sou cliente, eu sou um produto. E se eu estou dando audiência para aquela péssima informação que ele está me dando, ele está vendendo isso para as empresas fazendo publicidade. Né? Então ele está vendendo uma coisa ruim porque eu me interesso por uma coisa ruim. Né? E quando você está ali vendo 1 hora de assassinato, você sai daquele momento ali internalizando que eu moro no país mais violento do mundo, a gente morrendo o tempo todo, e começa a difundir isso para as outras pessoas e cria um clima ruim, cria uma trava. Tá? Quando você pega reportagens ruins o tempo todo. Isso não é a realidade de um país de 200 milhões de habitantes. Isso é uma pequena realidade. Tem muita coisa boa acontecendo também.